Brasília, a repercussão da decisão do Congresso que derrubou o veto do presidente Lula à proposta que trata da desoneração da folha de pagamento. Temos um convidado, é o Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo. Edson, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um ótimo domingo por aí. Bem-vindo. Muito bom dia, Vitor, Paula. É um prazer falar com vocês, a audiência qualificada do Jornal da Manhã. Imagino que para o setor tenha sido um alívio, né, Edson, essa decisão do Congresso derrubando o veto do presidente Lula. Queria que você nos explicasse na prática o que é que muda, por exemplo, aí para o setor de hotéis, bares e restaurantes. Na prática, qual é o tamanho do prejuízo que haveria se tivesse sido mantida essa decisão e o que acontece agora a partir da manutenção da desoneração? Vitor, na verdade o nosso setor não foi incluído dentre os 17 setores que serão desonerados. E, infelizmente, não houve tempo hábil para o Ministério da Fazenda apresentar uma proposta alternativa ao Congresso Nacional. Nós não somos contra a proposta de desoneração da folha de pagamento, muito pelo contrário. Todos nós concordamos que existem tributos demais para quem contrata. Mas nós poderíamos gerar muito mais empregos e ter salários muito menores se nós tivéssemos, muito melhores, se nós tivéssemos carga tributária menor. Então vamos tentar ajudar a enorme audiência do Jornal da Manhã a entender melhor do que nós estamos falando e o que a Federação de São Paulo está propondo. Essa desoneração da folha de pagamento ela foi introduzida no governo Dilma Rousseff, ainda em 2011, em caráter temporário, com o objetivo de reduzir custos trabalhistas e incentivar o emprego de 4 setores. Na época, eu quero acreditar que deve ter sido feito algum importante estudo para escolher esses 4 setores. Mas ocorre que em 2012 aumentou para 12 setores e em 2014 para 56. Como tudo no Brasil que é para ser provisório acaba virando definitivo, essa medida de 12 anos atrás, que era para ser provisória, agora em 2023 foi mais uma vez renovada com 17 setores eleitos agora até 2027. Bom, mas afinal, o que é essa chamada desoneração da folha de pagamento? O tipo de imposto que a gente está tratando é a contribuição previdenciária patronal. E essa medida possibilita que apenas 17 setores, ao invés de recolher 20% do imposto sobre a folha de pagamento para financiar a Previdência Social, paguem uma tributação sobre a sua renda bruta, com alíquotas que variam entre 1% e 4,5% de acordo com o tipo de atividade. Então, vejamos, se essa lei é para beneficiar grandes geradores de empregos, e se esses 17 setores juntos empregam 9 milhões de trabalhadores, o setor de turismo e viagens, sozinho, emprega 6 milhões de pessoas através de 2 milhões de empresas, levando desenvolvimento a todas as regiões do país e não apenas aos grandes centros econômicos. Sendo o turismo o setor que é uma dimensão econômica, tal seu impacto positivo em todo o ecossistema em que está inserido. Eu tenho, Vitor, absoluta certeza que esses 17 segmentos merecem estar nessa lista. Mas por que o nosso setor e tantos outros ficaram de fora? Nos parece óbvio que é devido à maior ou menor capacidade de articulação política de um dado segmento. Edson, o governo deveria ter se posicionado, então, antes dessa derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento, para incluir setores como o seu? É isso? Você falou sobre isso agora, queria que você destacasse um pouco mais. Exatamente, Paula. Aproveitando que o governo acabou sendo derrotado e teve o veto derrubado, seria uma excelente oportunidade do governo federal contemplar mais setores como o nosso, fazendo mais justiça tributária. Mas o que a Federação de São Paulo e outras federações parceiras e os nossos sindicatos filiados querem? Nós queremos fomentar o debate e deixar claro que o nosso entendimento é de que já não há mais espaço no Brasil para políticas tributárias sem isonomia. A política do quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, precisa acabar. Nós já passamos por isso e já sabemos que não dá certo eleger campeões nacionais em detrimento de todo o restante da economia. Só vai haver justiça tributária no Brasil com isonomia. Até quando o nosso sistema vai ser esse manicômio tributário de puxadinhos e remendos para tentar remediar o que não tem mais remédio? A própria reforma tributária, que foi recentemente aprovada no Congresso Nacional, que, aliás, nós apoiamos fortemente,
e finalmente vemos uma luz no fim do túnel, foi concebida com esse viés. O setor de turismo, com viagens, eventos, hospedagem e alimentação fora do lar, foram contemplados para ter alíquotas especiais de IBS. Por quê? Porque foi considerado um setor estratégico e grande gerador de emprego, mas não é estratégico o suficiente para estar na desoneração da folha de pagamento. Com a reforma tributária, a nossa carga vai subir em média 4 a 5%. Então, nós não estamos pedindo nenhum favor, queremos apenas competir em igualdade de condições. A Foresp entende que é preciso colocar o dedo na ferida. Em 2010, nós tínhamos 4,5 milhões de empresas com regimes tributários favorecidos. Em 2010, 4,5 milhões de empresas. Hoje, são 21 milhões de empresas. Nós temos no Brasil 10 empresas para cada habitante. Existe uma clara distorção e ninguém trata disso. Mas por que acontece isso? O Simples Nacional, ele prevê um faturamento de até 4 milhões e 800 mil por ano. Mas se a empresa faturar 4 milhões e 800 mil e R$1, ela sai da carga favorecida e entra no regime tributário do lucro presumido. E a carga tributária aumenta. O que é que as empresas fazem, então? Elas criam outro CNPJ para dividir esse valor excedente. Um recente estudo da Receita Federal apontou que há 568 bilhões, com B de bola, em evasão de impostos dos regimes favorecidos, como o Simples. E como não tem almoço grátis, quem é que paga essa conta? As empresas organizadas e que não conseguem ingressar em dispositivos que as desonerem de tributação. Nós estamos desde o ano passado discutindo com técnicos do governo, já que o governo saiu derrotado, então seria essa a oportunidade, como eu disse no início da minha fala, do governo fazer justiça tributária com os grandes geradores de empregos. Edson, quem vai te fazer a próxima pergunta, direto de Brasília, é o nosso comentarista, José Maria Trindade. Edson, você acertou 2 pontos aí. Primeiro, por que não para todos? Né? É uma medida boa desonerar a folha de pagamentos, né? Para o empresário, para o sistema, não existe salário, 13º, férias, existe o custo, né? O custo do funcionário. Se você diminui o custo do funcionário, evidentemente, melhora o salário, pode ir para o salário, ou melhora a produção. E o segundo é a desarticulação. Aqui em Brasília é uma selva, né? É preciso fazer um acompanhamento aqui, porque o pessoal não brinca, não. Quando aquele plenário enche, Edson, não é para o bem da população, não, é para o bem deles. Esta é a realidade, né? E eu queria saber exatamente sobre a repercussão desta judicialização. Eu já me preocupava com o tempo, veja bem, dias para encerrar o ano e ninguém sabia se haveria ou não a desoneração. Uma empresa tem que ser programada com 1 ano de antecedência, o projeto do ano futuro. E até ontem ninguém sabia como seria 1º de janeiro. E segundo essa decisão do governo, já é uma decisão de judicializar, quer dizer, isso provoca insegurança em todos os setores. Não tem dúvida, Zé Maria. Comentário brilhante. Fica essa insegurança jurídica e as empresas não conseguem se programar. Então, você não contrata. Nós temos, inclusive, hoje no Brasil, um problema de apagão muito sério. Nós relembramos com saudade o tempo em que nós não tínhamos mão de obra qualificada. Hoje, nós não temos mão de obra. Falta trabalhadores em todos os setores de serviços e da indústria. Esse é um grande problema. Uma outra proposta que nós estamos levando para a Fazenda, Zé Maria, é em relação ao Simples Nacional, que, como eu disse, há essa distorção e uma elisão fiscal muito grande. Então, nós propomos um Simples Nacional turbinado ou ampliado, porque não tem mais sentido o limite parar em 4 milhões e 800 mil, nem mesmo aumentar um pouco, como se está propondo agora. Isso não vai resolver o problema e a evasão vai continuar. A nossa proposta é que o Simples Nacional vá até o limite do faturamento do lucro presumido, que hoje é de 78 milhões por ano, com alíquotas progressivas. Com isso, o crime não vai compensar. A concorrência vai ser mais justa e vai evitar a evasão fiscal, com benefícios para toda a sociedade. Ok, ouvimos aqui o Edson Pinto. Obrigado, Edson, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, pela sua entrevista nessa manhã de domingo. Um ótimo final de semana para você por aí. Até uma próxima.
do que agradeço a oportunidade e um bom domingo a todos.